Pierre Teilhard de Chardin. O Chardin, o fenômeno humano. O que é evolução? Evolução é ampliação da consciência. Mas você não amplia a sua consciência em ambientes. Quando eu falo ambientes, são citações. Né? Sim, sim. Então, se de fato nós temos uma destinação, se a consciência não consegue evitar de se expandir, nós temos que... O velho tinha que achar um método de expansão. Aquela história do Hegel, do absoluto, se reencarnando na história. Na história e fazendo história. Né? E aumentando o grau de consciência. Uhum. Então a reencarnação é um emaranhamento cronológico, onde as histórias estão encarreiradas uma atrás de outra. Só que no emaranhamento está tudo junto. Porque lá é na extensão e na duração. E aqui é no tempo e no espaço. Então é preciso uma reencarnação atrás da outra. Só assim você vai captar, só assim você vai ser platônico. Sim. Para poder captar todas as coisas no mundo ideal. Mais do si. Então, eu sempre tenho dito assim, e quando eu falo isso, eu ponho o pescoço no pelourinho da crítica. Né? As pedradas. No futuro, num futuro mais inteligente que está próximo, reencarnação e emaranhamento vão ter que sentar numa mesa para conversar. Não tem como. Não sei, não sou reencarnacionista, não sou nada. Mas esse é um fenômeno a ser... Isso é rota de colisão. Sim. Estamos muito próximos, Osni. Muito próximos. É preciso também que a reencarnação seja reatualizada. Viu? Sim, sim. Inclusive a palavra reencarnação tem que ser... Ela traz muito a marca dos espiritismos. Sim, sim. E o espiritismo tem uma fenomenologia riquíssima. Eu fiz muita pesquisa nesse campo. Sim, sim. Fui professor 11 anos do maior instituto de parapsicologia da América do Sul, que está em Joinville. É verdade. É o maior. Fui 11 anos lá. E quando eu estava fazendo pesquisa com o Dr. Gint Schneider, da Universidade de Leipzig, ele ficou no Brasil, aqui, na UFSC, uns 3 anos. Ele é natural de Constância, doutor em psicologia. Né? Nós fizemos muitos estudos juntos também. E depois com a doutora Júlia Gumilov, da Universidade de Dorpat, doutora em medicina e fotokirlian. Então, eu vi coisas demais. Sim. Fenômenos fantásticos, demais. Eu vi o Aquiles, semi-analfabeto, um senhor em Floripa, numa sala escura. E eles me permitiam, né, fazer pesquisa. Sim, sim. Só. No escuro. Eu montei todo um esquema que se entrasse uma mosca ali, eu sabia. Sim, sim. No final, uns garranchos. Eu suspeitei que aquilo fosse árabe. Porra, mas o Aquiles, cacete, não sabia nem falar português. Escrevendo em árabe? Como eu conhecia lá um médico, pediatra, um psiquiatra, que era árabe, eu não falei assim, Pedro, lê isso aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Aquiles escreveu em árabe. Escuro, em árabe. Uma coisa é certa. O Aquiles, e aqui o Freud ainda muito vivo. Você não pode produzir coisas que não entrou no teu conteúdo vivido. Mas é a questão do que a gente falava. Então, está na mente. De algum lugar veio aquele treco do qual o Aquiles não teve vivência. Foi o ruído. O ruído. Que está na cibernética de primeira ordem. Então, isso aí é bastante coerente, essas psicografias. Rapaz do céu, que eu vi nego que não sabe escrever sobre autoridade, sobre Merleau-Ponty. Impressionante. Mas esses fenômenos, eles estão na consciência...
Como é que funciona esse processo fenomenológico? Você chegou a pensar sobre isso? No Ou não? fenomenológico, o problema é esse, é o trânsito do não físico para o físico. Isso. Onde é que a mente toca o corpo? Essa é a questão. Nós não temos cogitado. Agora, eu fico o efeito não local. Tá, entendi. Porque para você produzir um efeito não local, você não precisa ponto de contato. Não há, né? Então, quando as duas coisas estão na extensão e quando as duas coisas elas estão naturalmente contactadas. A mente e o cérebro, para mim, tem algo do cérebro, você quer chamar essência, forma, eu não sei o que é, né, que faz contato com algo na mente, através de efeitos não locais. Sim. Porque aí você supera o problema do contato. Né? O problema do mente-corpo, que até hoje estamos com problemas sérios nisso aí. E outra vez, tem que ser respondido ontologicamente. O que é? Ontologicamente. Sem ontologia não dá. Por isso que eu fico contente quando você fala que em qualquer sistema fechado entra um ruído. Isso. E externo ao sistema. O cérebro é um sistema fechado. Sim. Sim. E essas coisas que nós estamos falando é algum ruído que vem de fora. Isso. E é tão fechado o cérebro que ele precisa de glicose, né? Então, a mente, o consciência, o espírito, sei lá o nome que você dá, para mim, assim, ele é um véu, uma espécie. Eu gosto de chamar isso aí de princípio antrópico forte. Que o William James chamou de consciência universal. Sim. Eles pensaram. Que o Pierre Teilhard de Chardin chamou dentro das coisas. Sim. Henri Bergson chamou de o Elan Vital. Vital, lindo. O Elan Vital é lindo. Então, eu gosto de pensar que um bocado de gente chama de Deus. De Deus, né? Nesse grande emaranhamento que ainda a gente é muito... Nós somos muito trôfegos. Nós não sabemos nada sobre isso. A gente está ensaiando os primeiros passos frágeis ainda. Sim. Porque a física quântica não dá abertura para pensadores nesse nível, né? Como estamos fazer aqui. alinhamentos, por exemplo, entre mente e emaranhamento Quântico, não tem né? espaço. Eles nem aceitam como tema de doutorado. Não. Doutorado. Pra você ter uma ideia, né? Isso tem que ser feito E fora. A USP Não, mas o USP é o o Oswaldo. filhote mais subversivo. Né? Mas mesmo assim, ainda o Oswaldo Pessoa é materialista. Né? Pois é. A física do... Eu tenho o livro do Oswaldo Pessoa. Sim, prêmio Jabuti. O cara é bom. Mas é materialista de primeira... Materialista no osso. Ele diz que ele não tem a representação de Deus na cabeça. E ele deixa interessante. Você falou para mim isso, quando eu reli o livro dele, sempre estou lá. Os pontos desguarnecidos. Sim. Frágeis a uma crítica inteligente. Não, mas acontece o seguinte, Usni. Acontece que quando eu passei alguns e-mails para ele, fazendo algumas perguntas, ele me respondeu dessa forma. Nem me venha porque você está querendo ver a minha fragilidade. E se tiver um físico que diz que não tiver fragilidade, chama de mentiroso na cara. Na hora, né? Físico quântico. Mas qualquer dia desses temos que fazer um diálogo com o Oswaldo Pessoa. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Mas essa questão, talvez, você me perguntou do reencarnacionismo, eu acho que nesse axioma da minha obra, Osnido, conhecer é reconhecer, existe um processo a ser... Implicante, né? Implicante. Ele implica. E ele não deixa impune. Sabendo que essa mente está na realidade... Você se compromete. Sim, totalmente. E que ela se faz representar, por isso que nós temos que reconhecê-la. Pois eu gosto... Você já ouviu falar o Weltgeist? Sim, o espírito do tempo. Todo tempo tem um espírito, uma representatividade. Sim, é lindo. E saber identificar. Olha, sabe, eu tenho insistido muito nisso, e sou capaz de fundamentar isso com coerência e com lógica, que eu acho que o espírito do tempo é
para a ciência hoje. Sim. Eu tenho essa convicção também. Porque inclusive porque ela abriu a porta da ontologia para a filosofia. E as possibilidades de encontros e diálogos Fantásticos. entre o não científico e o científico, Sim. que ela proporciona. Olha o livro do Friedrich Capra. Não, Capra, sim. É o pau da física. Uhum. Olha os acenos que Sim. o próprio Bohr faz para o taoísmo. Né? Sim, o taoísmo é maravilhoso. O Schrödinger também faz. O pensamento oriental. Eu acho que essas questões levantadas, Osni, elas nos revelam uma questão assim. Nós já entramos muito pela janela. Agora a porta está aberta. Eu acho que nós somos, a nossa geração é uma geração de paraquedistas. Ainda. Sim. Sim. Nós somos lançados atrás da linha inimiga ainda sozinhos. Sim, sim. Assim, como anunciadores solitários. Quase profetas. Não? Nós temos que lançar no meio de uma selva e produzir clareiras. Sim. Aqui, uma clareza ali. É uma missão profética. Profética. E eu sou muito imbuído dessa ideia. Sem nenhuma vaidade. Eu também. Humildemente eu faço isso. Eu acho que a nossa sina. Agora, pois é, e se a gente conseguir trazer para o plano da duração e da extensão, Sim. a temática da quântica fica mais fácil. Sim. Mais fácil. Mas é tarefa filosófica isso. Sim. Nós temos que ter bons conhecedores de Bergson. Sim. Mais bons pensadores. E sem filosofia é impossível fazer isso aí. Não tem jeito, né? Mas eu acho que... Entre os físicos não tem como. Hoje tem físico que está perplexo, que está tenso, querendo uma explicação, honestos. Sim. E uma explicação que seja honesta. Né? A minha impressão, assim, que vai ser escrita na obra é o que eu te falei. O caminho forte, caminho honesto, que eu achei foi o realismo forte, com uma epistemologia sistêmica. Não sistêmica no sentido do sistemismo, né? Que é uma proto-teoria, tem que ser desenvolvida. Eu não vejo outra possibilidade nesse sentido. Porque quando nós falamos em epistemologia, nós falamos em filosofia da ciência. Da ciência, sim. E nós falamos em princípios que fundamentam essas questões a todas. ciência. E cada ciência tem a sua respectiva epistemologia. Sim. Então, você propõe falar sobre os fundamentos Isso. de uma ciência com uma abordagem holística. E atomística, né? Ao mesmo tempo. Sistêmica. Aonde nós, dentro do sistemismo, nós temos as funções, os fundamentos, as entidades ontológicas. Né? Função memória, abertura sistêmica, todo sistema é aberto a algum nível. Né? Tem toda essa questão pode ser abordada de forma, eu acho que de forma segura, cientificamente falando, inclusive. Só que falta muito ainda, porque nós temos muita matemática, muita física, né, sendo abordada nesse sentido, mas em termos representacionais para o ser humano, quase nada. Né? Interessante, os matemáticos e os físicos, cara, eles desenvolvem hipóteses, né, e jogam no computador com algoritmos complexos, e o computador dá um modelo. A maioria, tudo furado. Eles vão no chute, cara. Sim. Palavrões matemáticos. E vai. E uma hora eles acertam. Só que quando eles acertam, eles não têm explicação para aquilo. Sim. Porque não nasceu de uma reflexão. É que tem um livro interessante chamado Filosofia do Como Ser, do Hans Weihinger, que foi um grande filósofo alemão. Né? Ele só escreveu esse livro, é um livro de 700 páginas.
falando do ficcionalismo, a importância da ficção para o entendimento científico. Muito importante a ficção. Por que fazemos ficções, né? Isso está descrito no meu livro. Muito importante a ficção. Essa coisa, porque como, para um realista forte nesse caso, as coisas... Canal aberto, cara. Sim, as coisas do universo estão aqui dentro. A ficção é uma maneira fantástica de se fazer. Olha o realismo forte, o que é capaz de oferecer para os artistas. Sim. As formas. Sim. As formas estéticas que um artista, um pintor, Sim. um músico, Sim. ele traz isso de algum lugar. Se você pega o Pollack, por exemplo, a internalização de informações, que eu gosto muito dessa palavra, pintando lá, né, com aquela tela no chão, jogando tinta, entre aspas, aleatoriamente, criando objetos estéticos, matemáticos fantásticos, mas ele não sabia que fazia matemática. Anos mais tarde, eles foram se perguntar por que a abstração do Pollack as pessoas gostavam, eles foram medir, eram objetos fractais matemáticos. Ou seja, a matemática emergiu do cara sem ele saber. O escravo de Sócrates deu à luz o filósofo que estava dentro dele. Um escravo. Um escravo. Coisa quase humana. Essa era a designação. Escravo quer dizer coisa quase humana em grego. Inclusive? Exatamente. Sim. Essa era a designação. Sim. Deu à luz, a mãe dele era parteira, método maiútico, deu à luz ao filósofo que já estava dentro dele. Uma das histórias do emaranhamento que trouxe para o mundo real. Trouxe da extensão, duração, para o espaço-tempo. Espaço. Temos que escrever essa questão. Assim. E tem muitas histórias, aguardando o Gustavo, aguardando os livros, inclusive histórias de sucesso. Sim. Você não tem ideia a repercussão que isso produz nos meus ouvintes. Porque quando eu chego nesse arremate final, eu já fiz um longo caminho lógico. Né? Sim. Com evidência científica, com experimento. Essa é a diferença, Gustavo, que eu faço hoje. Eles estão botando a alcunha, Osni Ramos, o físico quântico do povo brasileiro. Que maravilha! Porque eu trago para segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sim. Mas eu acho que essa é a sina, Osni. A gente conseguir conversar sobre essas questões. Trazer a física quântica para segunda-feira.